Bom dia, crianças. Vamos para a nossa aula de história de hoje. Falaremos um pouco sobre a abolição da escravatura no Brasil. Tema muito importante, que também foi um marco na história do Brasil, certo? O fim da escravidão negra no Brasil. Os escravos, eles foram muito torturados em nosso país. Essa escravidão negra não queria dizer que só existiram escravos negros. Também existiram escravos brancos, mas a maioria deles eram negros que vieram da África. A abolição da escravatura ela aconteceu em 13 de maio de 1888 e foi um resultado de uma intensa mobilização através de um decreto que mais na frente iremos aprender sobre a Lei Áurea, certo? Que uma princesa não estava satisfeita com o tratamento que os escravos. Então, ao longo de mais de 300 anos, esses escravos eles foram vítimas de tortura. E as riquezas do nosso país, a maior parte foi da produção desse trabalho negreiro, certo? Desse trabalho escravo. Eles eram tirados de suas terras através de comerciantes, de fazendeiros, e eles vinham em navios chamados os navios negreiros, vinham para o Brasil para trabalhar de forma de escravos, certo? Eles não comiam direito, eles eram muito maltratados. E essas viagens, como a África é longe do Brasil, demoravam muito para chegar. Em média 20, 30 dias, eles jogados dentro dos porões daqueles navios, levando chicotadas, sendo maltratado. Então, muitos deles morreram no caminho e eram jogados ao mar. Vamos ver um pouquinho do dia a dia desses escravos, certo? Eles moravam em habitações coletivas, que eram conhecidas como senzalas. Elas eram uma habitação muito simples. Como vocês podem ver aí nessa imagem, eles dormiam pelo chão. Alguns possuíam rede ou esteira, mas as roupas deles eram praticamente nenhuma. Só cobria as partes íntimas deles. E aí, para trabalhar no sol intenso, eles começavam um trabalho muito cedo, ao raiar do dia, e só paravam ao escurecer. Eram mal alimentados, comiam principalmente mandioca, ou seja, nós conhecemos como macaxeira. Então, eles viviam, minha gente, em um sofrimento, certo? Os escravos, eles também viviam vigiados por esses capatazes e feitores, os quais, quando eles paravam para descansar um pouco, eles eram chicoteados e muitas vezes espancados. Como vocês podem ver aí na imagem, um escravo está sendo castigado. Eles eram levados ao tronco, como tia mostrou na primeira imagem, amarrados e torturados. Muitos dormiam com seus pés também amarrados, tudo formas de castigo dos feitores. Com isso, muitos deles também fugiam para sair dessa vida. Só que eles eram perseguidos pelos capitães do mato. Eles recebiam certa quantia para cada escravo que eles eram capturados e devolvido ao seu senhor. Só que eles, quando eram recapturados, eles também eram torturados por terem fugido. A escravidão, ela existia de diversas modalidades. Os escravos da lavoura, que eram aqueles que trabalhavam no plantio e na colheita, e engenhos
que eram os que sofriam com as piores condições de vida e do trabalho. Esses engenhos eles trabalhavam na plantação da cana, que naquela época era fonte de riqueza para o nosso país. Também eles trabalhavam eles cuidavam dos filhos dos seus senhores, eles cuidavam dos animais, eles faziam a comida, eles tinham diversas atividades para ser feitas. Aqueles que moravam, que eles chamavam que era a casa dos seus senhores, eram os que tinham uma vida melhor. Nessa imagem aí, ó, vocês estão vendo um escravo sendo punido ao tronco. Eles eram amarrados, certo? E torturados por alguma coisa que o feitor não gostou que ele. Então, vamos ver agora a distinção entre cada escravo. Devido ao excesso de trabalho, à má alimentação, às péssimas condições de higiene e os castigos físicos que sofriam, deterioravam rapidamente a saúde desses escravos. Então, eles viviam em média de 5 a 10 anos de trabalho. Ou seja, a partir do momento que ele começava a ser escravo, com isso veio a Lei Áurea. Ela foi decretada no ano de 1888, no dia 13 de maio. Por isso que hoje fazem 133 anos dessa lei, onde o governo rendeu essa lei assinada pela princesa Isabel de Bragança. Ela era filha de Dom Pedro II. Como foi prevista, a lei desagradou quem dependia da mão de obra escrava, ou seja, aqueles fazendeiros que ainda queriam continuar com essa escravidão. Essa lei para eles não foi boa. Por quê? Os escravos trabalhavam para eles de graça. Eles não recebiam nada por isso. Só recebiam uma má alimentação, como vocês já viram, e a partir do momento que tivesse essa lei áurea, eles agora teriam que pagar a mão de obra para esses escravos. Eles não iriam mais trabalhar obrigados para ele. Essa carta tinha apenas 2 artigos e, pela visão imediatista, teve o objetivo alcançado, ou seja, ela ajudaria os escravos. Essa daí é a princesa Isabel, a qual fez essa lei áurea para ajudar os escravos. Aí essa informação diz assim: primeira senadora do Brasil e à frente do seu tempo, financiava a alforria de escravos com o próprio dinheiro antes de assinar a Lei Áurea em 1888. Então, essa lei só se deu no dia 13 de maio de 1888. Só que antes disso, ela com o próprio dinheiro já pagava a alforria dos escravos, ou seja, a alforria era uma carta onde alguém pagava por esse escravo. Quem fosse alforriado, ou seja, era um escravo livre. Nenhum fazendeiro poderia mais fazê-lo de escravo. Só que isso custava dinheiro e como eles não recebiam dinheiro, eles não tinham como pagar, vamos dizer assim, a sua liberdade. Então, antes dessa Lei Áurea, ela ajudou a muitos com o próprio. Aí está a carta que ela, a princesa Isabel, escreveu
para a libertação da escravatura no Brasil. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vamos lá para a nossa atividade.